Olá, bom dia, sou Rose Gomes e esta aqui é mais uma live da série Sabedoria para Vencer. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez e agradecer também a todos que têm acompanhado as lives. Essa é uma série de 70 dias e eu estarei trazendo todos os dias em uma live curta, uma palavra curta, mas serão 68 princípios apresentados, 68 princípios de sabedoria. Essa série ela é inspirada no livro Sabedoria para Vencer, de Mike Murdock. Quem perdeu algum dia dessa série, eu convido para estar vendo os outros vídeos no meu canal do YouTube. É blog Rose Gomes. Aí também vocês podem se inscrever lá. Hoje é o princípio de sabedoria número 11. E ele diz assim: o perdão não é uma sugestão, é um requisito. Então, se a gente quer ter uma vida vitoriosa, perdoar não é dado como uma opção. É algo que tem que ser feito, é um requisito e um requisito essencial. Ninguém consegue ter uma vida de sucesso, uma vida vitoriosa, se não souber perdoar. Quando a gente fala em perdão, muitas vezes a gente logo pensa em alguém que nos feriu, alguém que nos fez mal. Isso é válido, mas o perdão não é só em relação às outras pessoas, é principalmente em relação a nós mesmos, porque muitas vezes a gente pode perdoar alguém que nos fez mal, mas a gente não se perdoa por determinados erros, por determinadas coisas que a gente fez. Então isso ele torna-se um laço para nossa alma. A gente não avança, não prospera. Por quê? Porque a gente fica preso à falta de perdão. Lu, bom dia, querida, saudades. Seja bem-vinda, tenha um excepcional dia, uma excelente semana. Hoje eu estou falando do princípio 11 de sabedoria. Para que a gente possa ter uma vida vitoriosa, uma vida feliz, existem alguns princípios que a gente deve atentar. Tem coisas que às vezes a gente faz sem perceber, mas isso vai contra os princípios divinos, contra os princípios de sabedoria infinita, né? Da sabedoria divina. E se a gente fizer algo contra esses princípios, nós estaremos nos afastando da prosperidade, nos afastando da abundância, nos afastando do sucesso. Então, por que é interessante a gente aprender esses princípios de sabedoria? Justamente para que eles sejam como uma luz, né, que nos guie. E a partir do momento que a gente aplicar em nossa vida os princípios, automaticamente nós teremos as bênçãos, nós teremos a abundância, essa prosperidade, que é para isso que nós nascemos. Nós nascemos para ter vida e vida com abundância. Então eu quero assim agradecer a todos que têm acompanhado essa série de lives. Serão 68 princípios, onde eu estarei aqui nesses 70 dias falando sabedoria para vencer, inspirado no livro de Mike Murdock.
Porém, as palavras, claro, elas são adaptadas, porque eu pego os princípios, mas aí eu vou falar aquilo que eu sei das experiências, porque é isso que torna a nossa vida interessante, né? Quando a gente aprende algo e a gente pratica em nossa vida, mas adaptando a nossa realidade. Porque se eu aprender alguma coisa, mas eu não adaptar a minha realidade, eu vou ser sempre uma cópia. E nós não estamos nesse mundo para ser cópia de ninguém. Nós fomos criados únicos, então nós somos seres únicos. Não tem ninguém que é igual a mim, que é igual a você. Então a gente tem que ser autêntico, a gente tem que ser verdadeiro em tudo que a gente for fazer e em tudo que a gente falar também. Então eu costumo dizer assim que eu falo e eu gosto de viver aquilo que eu prego, eu gosto de falar principalmente de coisas que eu já apliquei na minha vida e que deram certo. E esses princípios é o que eu venho assim, dia a dia, praticando, dia a dia, me aperfeiçoando, e por isso eu falo, eu tive uma grande transformação e quero compartilhar isso com as pessoas. Eu quero também que as pessoas tenham uma vida vitoriosa, porque não existe riqueza maior, né, do que a gente enriquecer e enriquecer os outros. Porque se você quiser só para você, isso não tem grande importância. Mas quando você envolve outras pessoas, então você entra no fluxo da abundância, no fluxo do amor, porque você passa a entender que nesse mundo nada é sobre você, que é sempre você, entre você e Deus, e você e as outras pessoas. Então sempre vai ser dessa maneira. Esse é o princípio da sabedoria, da abundância, da prosperidade. O princípio maior de tudo, a palavra fala que o princípio de sabedoria é nós temermos a Deus, é o temor a Deus. Então, quando você aplica na sua vida o temor a Deus, não o temor em relação a ter medo de Deus, como se Deus fosse um carrasco, uma pessoa ruim, e você tivesse que ter medo dele para não ser punido. Não é essa a imagem. É o temor ao Criador, é uma reverência, é um respeito por tudo que ele criou, por tudo que ele fez, para nos dar essa vida com abundância. Então, o amor de Deus, ele é muito grande, e Deus, ele é muito abundante. Ele é um pai muito amoroso. Então, quando eu reconheço isso, essa reverência, esse respeito à divindade, isso me faz me enxergar também de outra forma. Porque se eu enxergo Deus poderoso, eu me enxergo como filha de Deus, eu vou me enxergar também uma pessoa com poderes divinos, uma pessoa que o corpo é sagrado, em que o meu corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, nesse pensamento, eu já começo a aplicar o princípio maior de sabedoria. E nessas 70 lives, eu vou trazer aqui 68 princípios. Então, cada dia é uma palavra para a gente gravar na nossa cabeça, no nosso coração e aplicar na nossa vida, para que a gente possa realmente ter uma vida vitoriosa. Então, hoje, o princípio 11, ele diz do perdão. Que o perdão, ele não é uma sugestão, ele é um requisito. Então, como eu estava dizendo, o perdão, ele não é uma opção, é algo essencial. Não tem como termos uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso, uma vida de abundância, se a gente não liberar perdão. A pessoa que não libera perdão, ela se contamina e ela contamina outras pessoas.
Por quê? A falta de perdão é algo terrível. Primeiro, eu tenho que aprender a me perdoar. Que, no meu ponto de vista, esse é a maior dificuldade, né? Porque muitas pessoas perdoam. Ah, fulano falou mal de mim, mas aí fulano veio, pediu perdão, eu perdoei. Ah, fulano me traiu, mas ele veio, se humilhou, pediu perdão, eu perdoei. E você? Você consegue se perdoar? Aí, de repente você cometeu um erro, você fez uma coisa errada, uma coisa ruim, algo assim que você reprova, mas você fez. Não tem como negar que você errou, não tem como negar que você caiu. Então a palavra fala assim que o justo, ele 7 vezes cai, mas ele se levanta. Então nós como seres humanos, nós somos falhos. Mesmo quando a gente quer acertar, a gente erra, porque a gente não é perfeito. A gente já errou e a gente erra e vai errar muito. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos ter essa imperfeição em nós. Nós vamos sempre errar, vamos cair. Mas isso não é o problema. Caiu, levanta. Errou, conserta. Mas qual é o problema? O problema é a gente ficar preso à culpa, àquele erro que a gente cometeu. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal e hoje eu dou muitos cursos na área de cura emocional. E eu vejo 99,9% dos alunos carregam em si a falta de perdão. Não se perdoam por erros que cometeram quando ainda eram adolescentes, quando muitas vezes até quando era criança. Esses dias uma aluna, ela carregava uma culpa porque quando ela era criança ela deixou o irmãozinho se machucar e ele ficou internado muitos dias, né? E aquilo foi um grande sofrimento para a família e para ela, porque ela se sentiu culpada de ver que o irmão não estava em casa, que ele estava ali hospitalizado por causa dela. Ela carregou essa culpa por anos, mais de 40 anos carregando essa culpa, essa falta de perdão. Então veja bem, aí no curso nós tivemos que ressignificar isso. Outros culpa por ter traído a esposa, por ter traído o marido, por ter realizado um aborto, por ter, mesmo até tem pessoas que foram abusadas, mas elas carregam a culpa como se elas fossem culpadas por terem sido abusadas. Então, assim, a falta de perdão para si próprio é algo terrível, algo que aprisiona, algo que trava e bloqueia a vida da pessoa. Por isso que é muito importante ressignificar. Nos cursos ali tem os métodos, eu vou ensinando, mas quem está aqui nessa live hoje, se quiser, pode já pesquisar e pode ir aplicando isso em sua vida, fazendo perguntas para si mesmo. Por que eu carrego essa culpa? Será que eu fui mesmo responsável por aquele ato? Será que eu errei? Ponto, eu errei, eu caí, tudo bem, se perdoe, levante. Um erro que você cometeu na sua vida, ele não pode destruir a sua vida inteira. Algo ruim que você fez lá no passado não pode determinar todo o seu destino. Uma queda que você levou, ele não pode impedir você de andar, de correr,
Imagine um bebê quando ele está aprendendo a andar e ele cai. Se ele caísse e ele se sentisse derrotado e se sentisse culpado porque ele quis correr e ele caiu. E se ele ficasse ali no chão e se recusando a levantar, se recusando a andar e a correr e a se desenvolver, como ia ser a vida desse bebê, como ele ia crescer? E muitas vezes a gente é assim, a gente é um carrasco de nós mesmos, porque a gente não se perdoa e a gente fica se negando a crescer, se negando a ser a nossa essência, a essência de abundância, a essência de prosperidade, a essência criada, a imagem e semelhança do Criador. Muitas vezes a gente se recusa, porque a gente olha apenas para o nosso erro, apenas para aquilo de ruim que a gente cometeu. E ontem eu ainda estava falando com meu esposo, eu falei, veja bem, como o ser humano muitas vezes ele erra, porque ele é uma boa árvore. O ser humano, ele nasceu com a essência divina, ele tem o sopro divino, então ele tem em si aquilo tudo que é bom. Mas aí eu falei para ele, o ser humano é uma árvore boa, mas aí ele dá um fruto ruim, um fruto bichado, e as pessoas dizem, isso aqui tá ruim, isso aqui não presta, e daí a pessoa ela pega aquilo de ruim e ela coloca como uma imagem da vida inteira dela. Ela esquece de olhar os outros frutos bons que ela fez, os outros atos de amor, as outras bondades, os outros acertos. A pessoa ela esquece de olhar para aquilo que ela produziu de bom e ela fixa naquele erro, naquele fruto bichado, naquele fruto podre. Ela fixa ali na queda. Ela fixa ali os olhos naquela culpa. Ela carrega então aquele fardo pesado da falta de perdão por si mesmo. E ela não avança, ela não prospera, ela não sai do lugar. Então isso é terrível. E o que mais aprisiona hoje o ser humano, a gente pode achar que é a falta de perdão em relação às outras pessoas. Também isso é algo terrível, porque quando você não perdoa outras pessoas, você automaticamente carrega em cima de você todos os seus inimigos, aqueles que você não perdoa. Você pode achar que não, mas você dormir e acordar ressentido por alguém, é como se você deitasse e dormisse com o seu inimigo. Você tem que liberar perdão e deixar essa pessoa ela ir embora. Você tem que abrir mão desse sentimento ruim e não ficar ressentido, não ficar magoado. Perdoe, libere amor, libere perdão, perdoe quem te feriu, quem errou com você. Mas o principal impedimento, aquilo que impede as pessoas de prosperarem, de terem uma vida vitoriosa e uma vida feliz, é a falta de perdão por si mesmo. Esse é terrível, porque a pessoa, quando ela se perdoa, ela carrega um fardo a vida inteira que não é dela, ela carrega uma mentira. Então, é necessário a gente se perdoar, a gente olhar para a gente mesmo com um olhar de amor e entender, olha, eu errei, eu fiz isso, mas eu fiz em tal situação, agora eu quero ser melhor, agora eu vou ser melhor, eu não vou mais cometer esse erro. Ali quando Jesus, ele conversando com a mulher adúltera, ela ia ser apedrejada.
porque foi pega ali no próprio ato, né, adulterando. E Jesus, ele olhou e começou a escrever ali na areia. Depois ele falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, quando todos olharam, certamente, penso comigo, que eles olharam ali que estava escrito na areia, era todos os erros que os seres humanos cometem. Então, não é o adultério maior que a mentira, não é o adultério maior do que o roubo, do que a traição, do que qualquer outra, do que enganar, é tudo igual. Então, a hora que Jesus escreveu ali, eu acredito que ele escreveu ali todos os erros que os seres humanos cometem, porque são imperfeitos. Naquele momento, todos começaram a sair, porque eles olharam e falaram assim: opa, agora virou pro meu lado, né? Eu tava ali julgando ela pelo adultério, mas agora eu tô ali no mesmo pacote. Eu sou farinha do mesmo saco, então eu tô ali também. E aí começaram a sair um a um. E ele olhou para essa mulher e falou para ela: vá e não peques mais. Então, quando ele disse isso, ele estava falando assim: se perdoe, não cometa o mesmo erro. Você pode recomeçar. Você não é esse erro que você cometeu. Você não é essa queda. Você não é esse fracasso. Você não é isso que as pessoas estão falando. Você é imagem e semelhança de Deus. Você tem a essência divina. Você é templo do Espírito Santo. Você nasceu para ter alegria, para ter paz, para ter amor, para ter bondade, para ter domínio próprio. Então, você nasceu para ser feliz, para ter uma vida com abundância. Era isso que ele estava falando para ela. E hoje, nesse princípio de sabedoria, era essa palavra que eu queria deixar para cada um de vocês. Aplique isso na sua vida. Perdoe os outros. Perdoe rapidamente. Não guarde, não carregue fardos desnecessários. Porque quando a gente carrega peso desnecessário, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue avançar rumo aos nossos sonhos, às nossas realizações. Mas acima de tudo, se perdoe. Não se abandone, não se condene. Um erro cometido não pode definir o seu futuro, não pode definir o seu destino. Você pode se perdoar, você pode ser melhor. Então, que hoje você consiga aplicar isso em sua vida. Se for necessário, entre ali no quarto, você e o Criador, faça ali a sua oração, lembre ali todos os pontos, todos os erros, todos os fardos de culpa, de falta de perdão que você carrega, deixe ali nos pés de Jesus e saia dali leve, saia dali levando amor no coração e a palavra de que você é mais do que vencedor, de que você é uma pessoa com a essência divina, que você nasceu para ser feliz. Então, se você não conseguir fazer isso, entrar ali no seu quarto e fazer a sua oração, escreva ali seus erros, escreva ali tudo aquilo que vem em sua mente, que te traz culpa, que te traz dor, escreva tudo. Depois já ressignifique, já coloque ali então na escrita mesmo, que você já é perdoado, que você é um ser humano que caiu, que errou, que vai fazer isso outras vezes, mas você é como uma criança, você está crescendo, você está aprendendo. Então, nós estamos dia a dia sendo aperfeiçoados aqui nesse mundo, até que a gente possa chegar
a completa estatura de Cristo, né? Então a gente vai crescendo dia a dia, vai se aperfeiçoando, ressignifique e se veja ali como uma pessoa perdoada, como uma pessoa que recebeu realmente o perdão, não só de Deus, mas o perdão de si mesmo, porque a falta de perdão para si mesmo é o pior obstáculo, é o pior fardo que um ser humano ele pode carregar. Então, hoje, decida realmente abandonar esses fardos. Deixe de lado tudo aquilo que trava você, tudo aquilo que te impede de crescer, tudo aquilo que te impede de ter uma vida vitoriosa, de ter uma vida feliz. Libere perdão aos outros, mas principalmente a si mesmo. Libere perdão, se perdoe, porque não tem como a gente avançar se a gente carregar remorso, se a gente carregar culpa. Por quê? Porque essas coisas, elas não fazem parte de Deus, não fazem parte do fluxo da abundância, não faz parte do fluxo do amor. O amor, ele é perdão, o amor, ele é paz, ele é alegria. Então, que hoje a gente possa realmente abrir mão de todos os fardos desnecessários e apenas encher o nosso coração encher o nosso coração de paz, de amor, de gratidão, que seja esses os fardos que a gente possa carregar pela vida e principalmente, né, espalhar amor, espalhar alegria, espalhar paz, porque foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos para fazer esse mundo se tornar melhor. Nós estamos aqui para manifestar esse amor e essa graça abundante de Deus. Então, guarde essa palavra no seu coração hoje. Esse princípio número 11 de sabedoria. O perdão, ele não é uma sugestão, ele é um requisito. E o perdão, principalmente, não só o perdão em relação às outras pessoas, que isso é muito importante, principalmente o perdão para si mesmo. Como eu disse, desde o começo das lives, serão 68 princípios que eu vou estar aqui falando, que é baseado no livro de Mike Murdock, Sabedoria para Vencer, mas eu estou querendo, assim, assumir esse compromisso de trazer esses princípios para que a gente possa cada dia mais ter uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso. Mas eu não gosto de falar de coisas que eu não vivo. Eu gosto sempre de aliar teoria e prática. Então, quando eu falo essas palavras é porque na minha vida eu apliquei, deu certo. Então eu falo assim, esse caminho aqui é bom, deu certo? Joia, eu vou então mostrar esse caminho para outras pessoas, para que outras pessoas também sigam por ele e também consigam alcançar a transformação que eu alcancei, para que as pessoas também consigam ter uma vida vitoriosa, uma vida em abundância. E como eu disse, eu tenho visto isso muito durante os cursos que eu estou ministrando de cura emocional. Tenho visto muitas pessoas com grandes talentos, com enorme potencial de conhecimento, com potencial de crescimento, com enorme potencial para crescer, para prosperar, e a pessoa ela não avança porque ela carrega culpas, ela carrega a falta de perdão por si mesmo, e isso é terrível. A pessoa ela carrega muitas vezes culpa lá da infância, da adolescência, já faz 20, 30 anos, e essa pessoa ainda ela continua carregando essa culpa, esse peso desnecessário. Então, isso é algo que realmente
que limita a pessoa, eu falo assim, que limita principalmente o agir de Deus na vida dela. Porque quando a gente se limita, a gente está limitando o poder de Deus na nossa vida. Então, que a gente possa hoje aplicar esse princípio, né, do perdão, para que a gente possa ter uma vida vitoriosa, uma vida abundante, uma vida feliz. A Cláudia, uma das alunas, está aqui. Eu agradeço. A Cláudia é uma pessoa que é de uma sabedoria, de um conhecimento e de experiências fantásticas. Logo vocês vão poder conhecer o livro da Cláudia, que ele já está saindo do forno. Daqui uns dias ela já vai lançar o livro e nós vamos falar dele aqui nas lives. Então queria agradecer a todos vocês, Dr. Marcelo, a Lu e outros que estão aqui. Borboleta, saudade linda, gratidão, gratidão a todos vocês por estarem nessas lives. Tenha um dia abençoado, um dia feliz e pegue essa semente poderosa, esse princípio de sabedoria que é o perdão. E beijos no coração e até amanhã às 7h07, onde eu estarei aqui de novo falando de mais um princípio de sabedoria para que a gente possa ter uma vida vitoriosa, uma vida feliz, porque foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos para ser feliz, para ter uma vida e uma vida com abundância. Tchau, beijo no coração e até amanhã. Tchau, gente. Obrigada.